caminho para a excelência. A maioria das pessoas acredita que a excelência é um talento, algo restrito a pessoas especiais, mas isso não é verdade. A excelência ela é conquistada, alcançada com um passo de cada vez. É um caminho acessível a qualquer pessoa, desde que esta esteja disposta a deixar a mediocridade para trás e não ser só mais um na multidão. Seja bem-vinda à imersão Angel Lips, a arte e a ciência do preenchimento labial, aula 2. A cada dia dessa imersão, eu vou te apresentar uma etapa do caminho para você se tornar uma expert em lábios. Você vai descobrir como esculpir lábios únicos e com alto padrão de excelência. E além disso, você vai aprender a aliar a arte e a ciência para entregar resultados naturais e personalizados que atraem e fidelizam as melhores pacientes do mercado da harmonização. Ao final dessa jornada, você vai desvendar
como se tornar uma profissional que tem uma visão profunda da beleza dos lábios, que consegue realizar uma entrega diferenciada baseada em técnicas de visagismo, que sabe fazer um diagnóstico correto e um planejamento baseado em evidências científicas, que domina com propriedade as características dos materiais preenchedores e executa técnicas de lábios 100% personalizadas para suas pacientes. E claro que sabe garantir segurança na hora de prevenir e agir frente a qualquer intercorrência ou complicação. Somente se tornando uma expert em lábios, tu terá condições reais de atingir a fatia mais lucrativa do mercado, que está, claro, entre as pacientes high ticket. Poucas profissionais alcançam o nível de sofisticação necessária para atender e fidelizar esse público, pois ele exige resultados diferenciados, de alto nível mesmo, que só um expert em lábios, uma referência, pode oferecer. Esse caminho é um método validado, que eu mesma apliquei na minha jornada e que me fez em pouco tempo ser reconhecida como referência em preenchimento labial na minha região, com um consultório de alto ticket com uma demanda constante de pacientes. Mas vem cá, tem uma coisa importante que eu preciso dizer para você, que eu preciso muito que você entenda. Tem gente que pensa que para se tornar referência é puramente uma questão de status, de posicionamento, e no mundo das redes sociais, para algumas pessoas, é só isso que vale. Mas sendo muito sincera com você, esse não é o meu caso. Para mim, ser uma referência é poder se orgulhar da própria trajetória e dos resultados alcançados. É ser uma profissional lembrada pela qualidade, pela excelência da entrega. É realizar-se profissionalmente, mas também como pessoa. E é óbvio que tudo isso tem outros impactos materiais, que são, sim, muito positivos. Ao se tornar uma referência, uma expert em lábios, você fica mais próxima de conquistar a tão sonhada liberdade financeira e ainda de tempo para poder realizar os seus sonhos e desfrutar. Se realizar profissionalmente também significa isso. Agora me fala, é isso que você está buscando ao participar dessa imersão? Se sim, você está no lugar certo. Na nossa aula anterior da imersão Angel Lips, eu te mostrei o imenso potencial que existe no mercado de preenchimento labial, com os números que atestam que o Brasil é uma potência no mercado da estética avançada. E como há uma tendência comprovada do aumento dos procedimentos estéticos com essa demanda crescente de pacientes, o que transforma a área de lábios em um grande nicho profissional, principalmente para quem é expert no assunto. E eu espero que tu tenha se convencido com todos os números e argumentos que eu te apresentei. Na aula anterior, nós vimos também a arte por trás do preenchimento labial e como, através das técnicas de visagismo, tu pode conquistar um diferencial competitivo para tua entrega de resultados, tornando eles mais personalizados, naturais e únicos. Lábios que realmente harmonizam, que conectam com a personalidade e o temperamento dos seus pacientes. Lábios que reforçam características que a sua paciente quer ressaltar e omitem características que talvez não sejam o que ela quer transmitir. Essa abordagem que eu apresentei para você na última aula é praticamente ignorada pela esmagadora maioria dos profissionais de preenchimento labial. E você ter esse conhecimento amplo sobre visagismo labial já te coloca muito à frente do mercado, com um potencial incrível para atingir resultados diferenciados e alcançar o tão sonhado público high ticket. Que, claro, são os mais exigentes porque são os de maior poder aquisitivo. Porque quem paga alto, espera alto. E se você ainda não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que você veja, porque ela é essencial para que você entenda detalhes de tudo que eu vou falar para você hoje. Ela ainda está disponível, mas por tempo limitado, então se programa para assistir ela logo antes que ela saia do ar. Hoje, vamos dar mais um passo nessa jornada. Vamos desvendar juntas a parte da ciência por trás do preenchimento labial. Mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a importância de um método? Eu sei que às vezes essa palavra método pode estar associada a coisas complicadas e difíceis, mas é para ser justamente o oposto. Um método tem o objetivo de deixar o caminho mais fácil, mais acessível. É para ser um passo a passo para atingir com mais facilidade um determinado resultado. E isso serve para todas as áreas da sua vida. Se você tem um método para gerenciar suas finanças, ou pelo menos você deveria ter, você vai ter mais resultado nesse quesito. Se você tem um método para estudar, com certeza você vai ter mais sucesso em aprender. Um método para fazer o trajeto mais rápido de casa até o trabalho vai prevenir que você se atrase comumente para os seus afazeres. E no encontro de hoje você vai ter acesso a um método, a ciência por trás do preenchimento labial, que é um caminho seguro que me ajudou a alcançar resultados de excelência no meu consultório. Tudo isso enquanto eu aumento a segurança dos meus procedimentos,
Aumento o grau de personalização dos meus resultados e principalmente o nível de satisfação das minhas pacientes. Dá só uma olhada no resultado que essa minha aluna conseguiu aplicando essa mesma metodologia. Consegue perceber que o método é algo aplicável? Essa minha aluna é uma pessoa como eu e você, que tinha desafios na sua realidade profissional, enfrentava medos e inseguranças. E ela simplesmente assimilou o método e colocou em prática. Essa é a etapa fundamental. Assim, ela alcançou resultados surpreendentes em pouquíssimo tempo. Então, qual a ciência, o método por trás do preenchimento labial de excelência? Entregar um resultado de preenchimento labial perfeito não é tão difícil quanto fazem parecer. A gente vê muitas atrocidades no dia a dia na internet e isso pode nos distanciar um pouco do que seria um resultado ideal, mas eu te garanto que não é difícil alcançar. Você precisa de método e prática. Entender o método, seguir os passos e aplicar na prática. O método consiste em uma parte artística e uma parte científica. Então, qual é de fato a parte científica por trás do preenchimento labial? Eu diria que são 2 pontos principais: anatomia aplicada e planejamento baseado em cefalometria. Vamos começar descomplicando a parte da anatomia. Os lábios em si são uma estrutura anatômica única em relação a todas as demais que nós temos no rosto. Em relação à sua espessura, eles são extremamente finos, onde a gente tem todas aquelas camadas anatômicas pinçáveis com 2 dedos de uma mão. Então, dessa forma, eu consigo pegar todas as camadas do lábio, o que é particular em relação às demais estruturas do rosto. Fora isso, o lábio tem mucosa, que é um tecido anatomicamente diferente dos demais e precisa ser levado em consideração para o seu procedimento. Fora tudo isso, os lábios também têm uma relação íntima com os dentes, e isso sim influencia muito no resultado. Por exemplo, se o paciente tem uma dimensão vertical diminuída ou se ele tem os dentes projetados para frente, a gente chama dentes vestibularizados. Tudo isso influencia no seu resultado de preenchimento labial, por mais que você não seja dentista. Estruturalmente falando, nós temos as mesmas camadas anatômicas de sempre: pele, gordura, músculo, só que aqui a gente não tem o periósteo lá no fundinho. Fora isso, nós temos 2 tipos de mucosa. Mucosa seca, que é aquela mais opaca, onde de fato a gente coloca o nosso material preenchedor, que tem aquelas pequenas ruguinhas verticais ou horizontais, e ainda a mucosa úmida, que é mais voltada para o interno de boca, e entre uma e outra a gente tem uma linha de transição. Essa linha, chamada de transição seco-úmida, ela também é um dos nossos limites de preenchimento. Além disso, um outro limite importante é a borda do vermelho do lábio, que vai dividir a pele do lábio da mucosa seca. Na pele, então na região do queixo e do buço, nós temos todos os componentes do sistema tegumentar. Temos glândulas, temos pelos, etc. Já na mucosa seca, nós temos incontáveis capilares sanguíneos. Por isso mesmo que ela tem uma coloração mais avermelhada ou rosa, por conta dessa ampla vascularização superficial. O nosso plano-alvo anatômico do preenchimento é o plano subcutâneo, que no lábio é extremamente superficial, porque todo o tecido labial é muito fino. Então é comum haver uma estranheza em relação a estar no plano correto no lábio por achar que está extremamente superficial. Porém, devido a essa espessura fina, é realmente muito superficial que a gente coloca o produto. Então, por conta dessa espessura muito fina de todo o tecido labial, é importante a gente sempre notar e ter esse cuidado de se manter no plano correto, por mais que ele pareça realmente muito superficial. Abaixo, então, do tecido subcutâneo, nós temos a camada muscular dos lábios. E o músculo que a gente encontra nessa região é o músculo orbicular da boca, que é um músculo de formato circular que faz um movimento chamado esfíncter, que é o movimento de abrir e fechar. Esse músculo pode sim ser um alvo de toxina botulínica para melhorar a eversão labial. Abaixo, então, do músculo, seguindo esse plano de fora para dentro, nós temos o plano submucoso. É justamente aí que costumam ficar as artérias labiais mais calibrosas. Um artigo científico bem importante no nosso ramo nos mostrou que cerca de 78% das vezes, dentro do N que foi analisado no artigo, as artérias labial superior e inferior estavam sim no plano submucoso, que é o plano mais profundo que nós temos em relação às camadas do lábio. Além desse plano, em um pouco mais de 17% das vezes, as artérias, as mesmas, labial superior e inferior, estão no plano intramuscular, então dentro do músculo orbicular da boca. E na menor porcentagem das vezes, apenas 2,1% das vezes, essas grandes artérias estão no nosso plano alvo, que é o plano subcutâneo. A porcentagem de variação anatômica de plano ela é maior para o lábio inferior do que para o superior. Ou seja, existe mais chance da artéria labial inferior estar em um plano fora do comum do que a artéria labial superior, porque a variabilidade dessa artéria é maior do que da superior.
As artérias labiais superior e inferior, elas são comumente ramos da artéria facial, que com certeza é aquele trajeto que você já conhece. O plano submucoso, aquele mais profundo, que geralmente é onde as artérias estão, ele possui glândulas salivares menores, então é um tecido que deve ser evitado de ser rompido ou machucado ao máximo, tanto pela questão funcional, quanto pela presença de possíveis estruturas nobres nessa região, como artérias e nervos. Simples, não é mesmo? Entender isso que eu te passei agora é o primeiro passo em busca de se tornar uma expert em preenchimento labial que vai entregar, sim, resultados acima da média. Agora vamos tratar do segundo pilar científico do preenchimento labial, o planejamento baseado em cefalometria. O que eu quero que tu entenda é que existem diferentes medidas que nós podemos tomar do rosto do nosso paciente que vão literalmente guiar as nossas ações em busca de harmonia e equilíbrio. Mas deixa eu te falar uma coisa. O primeiro passo, a primeira coisa a ser levada em consideração no planejamento de um lábio não é a cefalometria. Sabe o que é? Bom senso. Você não precisa começar tendo um super software de computador que vai fazer todas as medidas do rosto do seu paciente por você, de forma automatizada. E você também não necessariamente precisa de um paquímetro ou de um goniômetro para começar. Você precisa ter visão, e visão se treina, se aprimora e se desenvolve. Que você tenha um lápis de marcação ou uma pequena régua aí na bancada do seu consultório. E eu tenho certeza que você já tem esses itens aí. Você já pode começar a aplicar esses princípios de cefalometria para o seu preenchimento labial. Que você pegue esse simples lápis de marcação, coloque no perfil da sua paciente, olhe para isso com olhos de artista e pense. O que não está equilibrado aqui? O que falta? O que pode melhorar nesse perfil e nesse lábio? Olhar para sua paciente de frente com o rosto dela relaxado e também durante o sorriso ou a fala, avaliando cada detalhe desse movimento, como que o lábio se comporta durante esse movimento. Isso por si só já é capaz de te guiar para um resultado excelente. Agora falando de medições cefalométricas. Alguns princípios de cefalometria são utilizados amplamente em diferentes áreas da saúde, desde a cirurgia plástica até a ortodontia. Sempre que a gente fala de cefalometria, a gente também está falando de proporção áurea. Só que a gente tem que lembrar que a proporção áurea ela é linda e ideal nos livros, mas que ela não supera a individualidade de cada um no quesito beleza. Nós somos bonitos justamente porque somos diferentes um do outro. E devemos respeitar isso ao máximo, mesmo com os nossos procedimentos estéticos. E jamais tentar encaixar todos os pacientes em uma máscara de proporções ideais totalmente simétricas, até porque isso seria frustrante e impossível. A cefalometria deve ser uma referência para você, jamais uma corrente que vai te prender ou te limitar àquelas mesmas dimensões para todos os seus casos. Não é dessa forma que eu uso e não é dessa forma que eu gostaria que você utilizasse. Eu separei uma das aulas do meu curso Angel Lips de preenchimento labial. Essa aula é normalmente exclusiva para as minhas alunas, mas eu deixei ela na íntegra disponível aqui para ti, então aproveita! Então vamos lá, quando a gente fala de planejamento, a gente precisa lembrar que o lábio faz parte de um conjunto chamado rosto, né? A gente não pode olhar para ele isoladamente, então é importante a gente fazer avaliações cefalométricas das mais diversas. E a avaliação cefalométrica não é uma coisa tão diferente do que tu já faz, que é analisar as distâncias dos terços da face, distâncias dos quintos, a gente fazer medições de perfil, muitas vezes, porque o lábio, além de fazer parte da região do centro do rosto, que é uma região que quando a gente altera, quando a gente muda alguma coisa, leia-se nariz, lábio e mento, a gente muda muito o rosto. Então, lembrando do rosto olhando de frente, a gente sabe que o lábio compõe esse centro da face. Mas no perfil ele também é uma estrutura importante, que muitas vezes a gente precisa ganhar dimensões como projeção anterior ou eversão, certo? Então, avaliar o rosto como um todo e levar o lábio em conta nesse conjunto é muito importante. Aqui nessa imagem eu fiz um esquema de todos os pontos cefalométricos que são importantes para a gente analisar o lábio. E não só o lábio, mas o lábio no conjunto do perfil. Por que eu vou focar no perfil? Porque de frente a gente não faz tantas alterações assim no lábio. Ok, a gente muda contorno, a gente muda formato. Mas a nível de proporções faciais, a gente precisa levar o perfil mais em conta. Porque volumizar o lábio implica em ganhar dimensões. E muitas vezes, se a gente não sabe analisar um perfil, de frente a paciente está perfeito, o lábio está maravilhoso. Ela vira de lado e ela tá muito bicuda, ou o lábio não tá numa proporção adequada. E isso vai incomodar, talvez não ela, mas a ti. Porque quando tu olhar ela de perfil, tu vai ver que tem alguma coisa que não ficou legal. Então por isso eu coloquei aqui os pontos pra ti. Os pontos relacionados ao lábio, obviamente, LS, lábio superior, estômio é o ponto de selamento labial, então aonde o lábio superior encontra o lábio inferior. Ponto LI, lábio inferior, e também muito importante, ponto sublabial, ou SBL, certo? Esses pontos são os que compõem a região do lábio propriamente dito.
Mas considerando o perfil, a gente tem o nariz e o mento como estruturas adjacentes que a gente não pode deixar de levar em conta no nosso planejamento. Até porque muitas vezes a paciente vai se beneficiar super de um lábio, mas ela tem falta de queixo. Então o resultado não fica tão harmônico porque falta outra dimensão além da do lábio. Um ângulo importante que eu sempre considero quando eu faço projeção labial, quando eu faço eversão também, é o ângulo nasolabial. O nome é bem intuitivo, é o ângulo que o nariz faz com o lábio, certo? Assim como tá na tela pra vocês. E existe uma diferença entre esse ângulo feminino e masculino, certo? Esses números não é o que tu precisa saber. O ângulo feminino, o ângulo nasolabial feminino, ele é de 95 a 110 graus e do homem 90 a 95. O número talvez não seja tão importante pra ti quanto entender o que isso significa. Isso significa que o nariz do homem não pode ser muito empinado, e o nariz da mulher tem essa liberdade de ser mais empinado, certo? Então, basicamente, esse ângulo nasolabial deve ser levado em conta porque a gente vai movimentar essas dimensões do lábio, a gente pode alterar esse ângulo também. E se a paciente ou o paciente precisa de uma alteração em relação ao nariz, a gente também consegue fazer com preenchedor. Agora, avaliando o perfil e focando bem na parte do lábio. Tem duas análises que eu gosto de fazer quando eu faço preenchimento labial na minha paciente. A primeira delas é essa que está na tela para ti, é avaliar a linha S de Steiner do perfil mole do paciente. Por que perfil mole? Porque a gente está falando de tecido mole. Nariz, lábio e mento são tecidos mole. Existe essa mesma análise cefalométrica de tecido duro, que se faz através de radiografia, que não é o foco. Agora, quando a gente fala de perfil mole, a gente está avaliando essas três estruturas que eu comentei antes, nariz, lábio e mento, e a harmonia disso no perfil. O perfil facial, especialmente o feminino, ele pode ser levemente convexo, ou seja, a gente não precisa ter um perfil reto entre nariz, lábio e mento, onde o queixo está exatamente na mesma linha. Ele pode ser levemente inclinado para trás, mas não muito, certo? Porque senão dá aquela visão de retrognatismo, de falta de queixo. Mas avaliando a linha S de Steiner, o que a gente pode perceber em relação aos pontos labial superior e inferior? O lábio superior, então, medido por esse ponto LS, ele deve estar no máximo encostado nessa linha, se não levemente atrás dela. Enquanto o lábio inferior, marcado pelo ponto LI, ele deve estar no mínimo encostado na linha, preferencialmente um pouquinho à frente dela, certo? Assim como vocês conseguem perceber na modelo que eu usei de exemplo nessa foto. A outra análise que eu faço é a linha de Ricketts. Eu confesso que essa aqui eu ainda uso mais que a de Steiner, não só nos preenchimentos labiais, mas também para perfiloplastia, que hoje eu faço muito no consultório. Essa análise ela é mais fácil de fazer, porque simplesmente por pegar o teu lápis de marcação ou uma caneta, tu consegue ter uma dimensão melhor disso aqui do que a linha S de Steiner. Então esse aqui é mais aplicável na prática, caso tu não tenha equipamentos como goniômetro, como paquímetro, certo? Então a linha de Ricketts, o que ela nos diz em relação às dimensões do lábio? Que o lábio superior ele deve estar distante dessa linha de 3 a 4 milímetros, enquanto o lábio inferior no máximo de 1 a 2 milímetros distante dessa linha. Por que a gente precisa dessa dimensão? Se o lábio superior ele está muito projetado, muito perto dessa linha, a paciente é bicuda. E se ele está muito para trás, a paciente é retrognata, tem perfil retrusivo, que a gente chama. Então é importante avaliar a relação não só do lábio a essa linha, mas as outras estruturas do perfil. Porque muitas vezes só projetar o lábio não vai alcançar a dimensão harmônica que eu quero com esse perfil de lábio. Outro tipo de análise que a gente faz, dessa vez é a análise visão frontal da paciente, conforme está na imagem. É a avaliação da altura que a gente tem de lábio. A altura é essa dimensão realmente que a gente tem olhando de frente à paciente e a gente também metrifica isso através de pontos cefalométricos. Quais são eles? Subnasal, estômio e sublabial. Esses pontos são pontos de linha média da face, todos eles se localizam numa mesma linha, olhando o paciente de frente. E a gente avalia a altura do lábio superior medindo a distância do ponto estômio, que é o ponto de selamento labial, até o ponto subnasal, que é esse ponto da junção do nariz com a pele do lábio superior, certo? Existe também uma variação dessa altura, tanto de lábio superior quanto de lábio inferior, para homens e mulheres, conforme está escritinho no canto das imagens. Essa análise de altura do lábio inferior, a gente utiliza o mesmo ponto estômio, mas em relação ao ponto sublabial, para justamente compreender a diferença de altura entre um e outro. A gente também sabe que antigamente a proporção considerada correta e a qual a gente tentava replicar ao máximo nos preenchimentos labiais era de 1 para 2, sendo isso o lábio superior ligeiramente menor que o lábio inferior. Eu, particularmente, não gosto dessa proporção, eu não gosto dessa diferença muito grande entre o lábio superior e inferior, tanto que eu não faço essa proporção 1 para 2 no meu lábio, quando eu preencho. Eu gosto da proporção 1 para 1,2, no máximo 1 para 1,5, de diferença superior e inferior. Mas a gente sempre tenta metrificar essas alturas e a gente pode fazer isso com um paquímetro pequenininho. Eu podia pegar isso pra você. Só um minutinho.
Então, caso você não conheça esses dispositivos que a gente usa para fazer as análises cefalométricas, eu vou te mostrar eles resumidamente aqui. Isso aqui é um paquímetro, tá? Esse é um tamanho grande que é pra gente medir a face, certo? Só que a gente tem a versão dele pequenininha, que é a que eu uso para medir as medidas do lábio, especialmente a altura e a distância, a largura do lábio entre comissuras, certo? Então isso aqui também é um paquímetro, mas ele é tamanho P. Isso aqui é um goniômetro. Isso aqui é um equipamento que a gente usa para medir ângulos. A gente pode medir ângulo aníaco, ângulo nasofrontal, ângulo nasolabial, tudo com esse tipo de equipamento. Ele tem aqui medições para ser usado como régua e aqui a medida dos ângulos propriamente ditos, nesse redondinho aqui. Só que ainda, eu sei que talvez você não tenha isso no teu consultório. Algumas dessas análises, especialmente as que eu mais faço, tu não precisa desses equipamentos, certo? Por exemplo, linha de Ricketts, eu não uso necessariamente o goniômetro ou uma régua milimetrada. Eu uso a minha caneta de marcação e eu consigo avaliar isso. Eu tenho noção dessas distâncias e eu conheço a proporção que é harmônica. Então, não te pega tanto nos equipamentos, mas saiba fazer essa análise com o que tu tem disponível. Isso é o mais importante. Então, para colocar em números, para ficar um pouco mais fácil de tu entender essa questão da altura do vermelhão do lábio, a altura labial, eu coloquei nessa imagem para ti quanto que seria essa proporção 1:2 em números. Então, a altura do lábio superior, se a gente fosse manter essa proporção, deve ser de 7 a 8 milímetros quando comparado com o lábio inferior, que deveria ser 10 milímetros. Então, lembra daqueles pontos? Subnasal, estômio e sublabial. E as medidas do lábio, para manter a proporção 1:2, que é a mais comum de ser usada, devem ficar mais ou menos nesse intervalo aqui. Outro ângulo importante de ser considerado, mas não necessariamente o seu valor numérico, e sim a existência dele, que às vezes é um pouco menosprezada, é o ângulo lábio-mentual, então o ângulo que o lábio inferior faz com o mento. É essa curvatura que a gente tem quando termina o vermelho do lábio, começa a pele e aí vai começar o mento. Muitas vezes se procura preencher o mento ao ponto de retificar ele completamente para ganhar altura. Isso não é esteticamente bonito, a gente precisa desse ângulo, dessa curvatura, não necessariamente nesse número, porque a anatomia do mento ela é muito variável, mas o que isso aqui quer dizer? Não pensando no número estanque. A gente precisa manter essa curvatura que a pele do lábio faz em relação ao mento, a gente não deve tirar isso. E também por isso que o lábio precisa ter esse caimento. A gente não pode deixar o lábio tão preenchido ao ponto que ele vire uma salsicha e ele não tenha esse caimento, porque senão a gente não forma esse ângulo, certo? E também não colocar jamais produto nessa região de pele do lábio inferior, que às vezes acaba migrando por um erro de técnica, por uma massagem excessiva, mas a gente acabaria alterando essa angulação. E ela é muito importante, ela é muito estética no rosto, tanto feminino quanto masculino. Agora a gente precisa conversar um pouquinho sobre as diferenças morfológicas e estruturais do lábio feminino e masculino. No início do módulo 1, eu falei pra ti que o público-alvo, né, o grande foco dos preenchimentos labiais são o público feminino, certo? Só que a gente sabe que alguns homens hoje já têm procurado mais por esse procedimento. E a gente não pode simplesmente replicar a técnica que a gente usa em paciente mulher no paciente homem, porque a gente vai deixar ele feminilizado, certo? Então, quais diferenças são importantes a gente conhecer no lábio masculino em relação ao feminino? O lábio masculino ele tende a ser um pouquinho mais largo e um pouco mais fino, especialmente o superior, em relação ao lábio feminino. O lábio masculino também não tem muito contorno e nem deve ter, porque o contorno é uma característica muito feminina, certo? Em relação a tubérculos, volume, isso é muito variável, mas em geral os homens tendem a ter o tubérculo central do lábio inferior um pouquinho mais proeminente. E o formato, o tanto de projeção que vai ter, o tanto de volume que tem natural já é uma variabilidade gigantesca, então nem tem como metrificar. Mas o que é importante, lábios masculinos são mais finos, mais largos e não tão contornados quanto o lábio feminino. Então na hora de fazer a técnica, tem que ajustar esse tipo de coisa. Jamais se faz um contorno realmente bem marcado no lábio masculino, a não ser que o paciente peça por isso, certo? Então, resumidamente, o que a gente precisa avaliar no lábio para daí sim poder começar o nosso planejamento desenhado? A gente precisa começar avaliando tanto em repouso, o paciente com o rosto relaxado, quanto o paciente sorrindo, em movimento, falando, certo? E tudo isso a gente documenta, certo? Foto, vídeo, tudo. Ainda, eu sempre avalio o lábio no perfil, eu não consigo fugir dessa avaliação, porque eu sei o quanto isso é importante no resultado final. A gente avalia o quanto de contorno natural esse paciente tem, e não só contorno, mas essa diferença de vermelho do lábio e de pele. Muitas vezes é difícil achar, porque o paciente não tem diferença de cor tão grande. Então a gente precisa saber mapear direitinho onde que isso tá. Linha seco-úmida também, a divisão, né, do vermelhão do lábio na parte interna, onde vai começar aquela mucosa que é mais brilhosa superficialmente, a gente sabe que é a mucosa úmida. Em alguns pacientes, essa linha é super difícil de achar. Então nem sempre se baseiem por, eu tô enxergando ela aqui, tá ótimo. Não, marquem ela, sempre no planejamento.
O arco do cupido e o filtro, eu raramente preencho o filtro, mas o arco do cupido sempre fica muito bonito no paciente feminino, então é interessante a gente delimitar bem ele na hora de planejar e avaliar o quanto a paciente já tem esse desenho natural ou o quanto a gente vai precisar construir isso com o preenchedor. Avaliar as comissuras orais, não só o tanto que elas são largas, que elas são distantes, mas também o quanto elas estão caídas, então, em relação ao lábio normal. As rugas diversas que podem existir, então, linhas de marionete, linhas peribucais, código de barras, tudo isso a gente avalia junto e mapeia no planejamento se a gente vai intervir ou não. Assimetrias, muito importante avaliar e fotografar sempre se a paciente tem assimetria de um lado de outro, se um lábio é maior, se no movimento tem um lado que entra mais para dentro do que o outro. Então tudo isso precisa ser não só avaliado, planejado para que seja melhorado, mas também documentado, porque muitas vezes se tu não percebeu que a paciente tinha uma assimetria e ela também de repente não sabia, tu preenche, tu acentua, né, tu aumenta o tamanho do lábio, aquela assimetria pode ficar mais visível e ela colocar a culpa em ti de que foi tu que deixou ela torta. Então, importante não só documentar, mas mostrar pra ela, antes de colocar a mão nela, ó, fulaninha, tu tá vendo que esse teu lado aqui é mais caidinho? Ou, muito comum, o teu contorno labial tem um que é mais arredondado e outro que é mais pontiagudo. Tudo se mostra, se conversa com a paciente, porque tudo que é conversado não sai caro. E a arcada dentária, isso aqui é mais na alçada de quem é dentista, mas eu sugiro que vocês não só tenham uma equipe multidisciplinar, se for possível, mas tenham colegas a quem vocês possam repassar um paciente que vocês não têm como ajudar. Porque a gente precisa conhecer os limites do nosso trabalho. Eu, como biomédica, não posso resolver problema dentário. Então, se eu tenho um paciente que tem perdas dentárias, que não tem, por exemplo, os dentes anteriores todos ou os incisivos que sustentam essa região central do lábio, eu preciso encaminhar esse paciente porque o meu preenchimento não vai ficar bom. Não vai resolver uma queixa de um lábio senil que tá muito viradinho pra dentro, porque não tem sustentação esse lábio. Só que é uma sustentação que eu não consigo devolver como biomédica. Então eu sei quando eu preciso encaminhar esse paciente para que ele tenha um melhor resultado. Então o que a gente avalia no dente se for necessário encaminhar, mas para que pelo menos tu saiba quando que tu precisa fazer isso. Perda de dimensão vertical, que é uma coisa que acontece quando a gente perde dentes. Então os dentes eles dão altura para nossa mordida. Se a gente perde eles, o lábio vai entrar, né? E muitas vezes a paciente acha que o preenchimento vai resolver e ela precisa de uma reabilitação dentária para isso, certo? Então, essa perda de elementos dentários é importante de ser levada em consideração. Então, olhem a boca do paciente antes de pegar uma seringa. A maloclusão e a inclinação dentária, isso vocês provavelmente vão perceber quando a paciente falar. Então, avaliem se isso interfere no lábio físico, a parte de fora que vocês enxergam ou não. Se interfere, talvez seja interessante encaminhar. Agora que já falamos sobre cefalometria, sobre análise do lábio, a gente vai falar sobre o planejamento do procedimento. Essa imagem que tá na tela é o meu planejamento, digamos assim, completo. Depois que eu já fiz todos os meus desenhos. E detalhe, eu sempre faço isso antes de anestesiar, mesmo antes do anestésico tópico, se eu for usar, certo? Porque a anestesia injetável a gente sabe que ela pode alterar, ela pode deixar o lábio um pouquinho puxadinho para um lado para o outro, ela pode mudar o movimento, então tudo que eu for mapear, que for direcionar o meu procedimento, que é essa minha marcação prévia, ela tem que ser feita antes da anestesia, certo? Essa aqui é a marcação completa, mas eu vou ir passo por passo para te mostrar esquematicamente como que eu construo essa marcação e esse planejamento propriamente dito. A primeira coisa que eu faço, agora focando aqui na imagem mais resumida, mais limpa, é marcar os dois pontos mais altos do arco do cupido. Então são as duas estrelinhas aqui da imagem. Além disso, o que é mais importante até do que os pontos mais altos do arco, porque muitas vezes a paciente nem tem tão bem definido isso e eu vou ter que criar, é marcar o centro do lábio, tanto superior quanto inferior. Certo? Então essa linha pontilhada, que vai desde cima, desde o ponto mais baixo do arco até o final do lábio inferior, essa é a linha mais importante. É uma das poucas marcações que fica no meu lábio até o final do meu procedimento. O restante eu vou limpando à medida que eu vou fazendo, certo? Depois que eu marquei essas duas coisas, eu marco a minha margem de segurança da comissura. Então mais ou menos 1 centímetro, depende da largura do lábio da minha paciente, da demanda, né, da queixa dela. Se a queixa dela é lateral, às vezes eu preciso diminuir um pouquinho esse 1 centímetro para conseguir resolver o que incomoda. Mas via de regra, eu deixo 1 centímetro de distância da comissura e eu não preencho, porque senão eu everto a comissura. E everter comissura significa lábio salsichão, um volume homogêneo do início ao fim, que não é o contorno anatômico normal, não é bonito. Então essa é a segunda coisa que eu marco depois dos pontos mais altos e do meio do lábio. Depois da comissura, dessa margem de segurança, eu sempre desenho literalmente a junção, a transição seco-úmida do lábio superior e do inferior, que é o que está desenhadinho esquemático aqui em laranja.
É bem aquela linha que eu vejo que o lábio para de ser rugosinho e com aspecto seco, sem brilho superficial, e ele passa a ser brilhoso, liso, né? Quase parece assim cheinho. É justamente a parte da mucosa úmida. Esse limite, essa transição, é um lugar além dali eu não vou. Então eu preciso saber onde ele tá, especialmente porque depois que eu começo a preencher e o lábio começa a inchar, eu perco essa delimitação, ela fica mais difícil de ser vista. Então se eu tenho um risco colorido, eu sei que dali pra baixo eu não posso ir, certo? Depois, indo além do planejamento, então, eu sempre marco a região dos tubérculos, quer eles sejam marcados ou não, quer eu vá fazê-los ou não, certo? Por que eu marco isso? Porque eu preciso compreender anatomicamente onde é que eu tô. Às vezes eu tô lá com a minha cânula e eu meio que dou uma movimentadinha no lábio e eu perdi minha referência. Então, se eu decido fazer bolos, eu preciso saber onde ele está localizado normal, sem eu estar mexendo no lábio. Os inferiores têm mais chance de eu querer fazer, de eu querer preencher e evidenciá-los. O superior, geralmente eu marco e na maioria das minhas fotos de marcação tem um X no meio, porque é realmente uma região que eu evito ao máximo colocar volume, porque eu não gosto de projetar anteriormente esse lábio superior, dá muito risco da paciente se sentir bicuda depois. Então eu sempre demarco, né, tubérculo superior, central, e os 2 tubérculos laterais inferiores. E por fim, essa aqui, às vezes eu faço quando eu não tenho bem essa delimitação por cor, mas essa última etapa, então, do planejamento e da marcação, seria desenhar o contorno mesmo, que é a borda de transição da pele do lábio para o vermelho. Eu só marco isso se na paciente é difícil de ver. Então, antes de eu começar a mexer, eu preciso saber onde é que eu tô. Eu preciso saber qual é o meu limite ali entre pele e vermelho, né? Então, eu faço essa aqui de acordo com o que se apresenta na minha paciente. Na prática, é isso que acontece. Essa aqui é uma marcação replicada, né, dessa minha técnica pelas minhas alunas da mentoria. Então eu tirei uma foto até para mostrar para elas que eu queria corrigir uma coisa nessa imagem, que foi a marcação do forame mentual. Então um pouquinho aquém de onde deveria ser, mas enfim, só essa correção que foi feita. Em geral, o planejamento que acaba sendo desenhado na paciente é exatamente isso aqui. Nem sempre as linhas ficam tão retas, tão bonitinhas, mas o que tu precisa compreender é como que isso aqui vai guiar a tua técnica, certo? E nesse caso aqui dessa paciente, a técnica já está inclusive desenhada no lábio. Mas eu não vou te dar spoiler sobre isso, porque na aula de técnica tu vai entender qual foi a técnica usada nesse lábio. E aqui, para finalizar essa aula, eu trouxe a mesma paciente com um lado preenchido e um lado não preenchido, através do planejamento de técnica que a gente fez aqui. Então a gente já vê uma eversão, já vê que tem edema, o lábio tá mais corado. E aí eu apaguei a marcação do lado que a gente preencheu para dar para enxergar e para mostrar isso para as alunas também. Essas duas frentes, anatomia e planejamento, são a base sólida científica que você deve ter para entregar resultados incríveis de preenchimento labial. No início dessa imersão, eu apresentei a você uma grande oportunidade. O potencial escondido do mercado de estética para profissionais que atuam com preenchimento labial. Um mercado imenso em números, com altíssima demanda de pacientes. E em ampla expansão, mas que carece muito de especialistas em lábios, que entregam algo diferenciado, único e personalizado. E hoje você teve acesso a um método validado por mim e pelas minhas alunas, com resultados comprovados, que vai te proporcionar não só ter mais segurança na realização dos seus procedimentos, mas também mais embasamento técnico na sua abordagem e mais consistência nos seus resultados. Na aula 3 dessa imersão, eu vou te entregar um plano, porque eu sei que de nada adianta saber tudo isso que eu te mostrei até agora e não ter um plano prático e estruturado que realmente funcione, que vai colocar à sua frente um passo mais concreto para você sair da realidade que você está hoje e se tornar uma expert em lábios, uma referência em preenchimento labial na sua região. Vejo você no dia 8 de agosto, às 8 horas da noite, para a terceira e última parte da nossa imersão.